Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre mutações cromossômicas. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, dica de estudo, galera. Enquanto vocês estiverem estudando, comam alguma coisa. Comer ajuda na memorização, pelo menos para mim. E ajuda também a não dormir, porque enquanto você tá comendo, você não dorme. Aí se você tá, tipo, sei lá, fazendo dieta, come acerola, come limão, sei lá, alguma coisa assim, fitness, se você quiser. É muito bom. Beleza, galera. Mutações cromossômicas. As mutações cromossômicas, elas são mutações que ocorrem a nível de cromossomo. Um cromossomo, ele é constituído por vários genes. Então, as mutações cromossômicas, elas podem afetar vários genes. Tá? Porque elas ocorrem a nível de cromossomo. O cromossomo, ele é constituído por vários genes. Essas mutações cromossômicas, elas são divididas em dois grupos. As mutações estruturais e as mutações numéricas. Nas mutações numéricas, você vai ter alteração no número de cromossomos. Nas mutações estruturais, você vai ter alteração na estrutura daquele cromossomo, seja através de duplicação de um segmento cromossômico, ou perda de um segmento cromossômico, ou rearranjo de segmentos cromossômicos. Essa aula de hoje é sobre as mutações numéricas, que são as que caem em vestibular. As mutações numéricas, elas vão ser divididas em dois grupos, tá? As poliploidias e as aneuploidias. Qual que é a diferença? Nas poliploidias, a alteração no número de cromossomo está na presença de conjuntos cromossômicos extras. Então, o que acontece? Se eu tenho um indivíduo cujo cariótipo, ou seja, cujo conjunto de cromossomos é N, esse indivíduo ele pode ter uma poliploidia, que vai ser o quê? Presença de conjuntos cromossômicos extras, uma poliploidia e ficar com uma constituição genética de 2N, 3N, 4N. Então, ele pode virar um indivíduo triploide, tetraploide e por aí vai. Essas poliploidias, elas são comuns em plantas, tá? A gente vai ter várias poliploidias que são feitas, né, através de engenharia genética para você conseguir uma fruta mais apetitosa, mais maior, sem semente, por aí vai. Por exemplo, geralmente, quanto maior a poliploidia, você vai ter uma fruta maior. Então, por exemplo, uma uva tetraploide é maior do que uma uva diploide. E por aí vai, tá? E de onde que vão ser formadas essas poliploidias? Essas poliploidias, elas vão ser resultado de formação, tá? De gametas que não sofreram meiose reducional, ou seja, eles tiveram algum problema na meiose um deles, que é a meiose reducional, em que se acontecesse corretamente, você teria a redução daquele conjunto cromossômico para um conjunto cromossômico com metade da carga genética. Como não ocorre essa redução na meiose corretamente, você pode ter como resultado uma poliploidia. Outra causa de poliploidia é a duplicação dos cromossomos entre uma mitose e outra. Então, quando a célula está sofrendo mitose, antes dela sofrer mitose, ela vai ter duplicação uma ou mais vezes daqueles cromossomos, o que não deveria ocorrer. E aí, ela vai ficar poliploide. Você vai ter a formação de um indivíduo poliploide. Essa duplicação cromossômica entre duas mitoses ela é denominada endomitose. Tudo bem?
Então, para fechar, na poliploidia eu vou ter conjuntos cromossômicos extras. E o cariótipo dela vai ser sempre um múltiplo de N. Então, pode ser 3N, 4N e por aí vai. O outro tipo de mutação cromossômica numérica é a aneuploidia. Na aneuploidia, você vai ter alteração no número de cromossomos em um dos pares cromossômicos, tá? E essas aneuploidias, elas vão ser resultantes de erros disjuncionais na meiose 1 ou na meiose 2. E aí, como você vai ter alteração, né, no número de cromossomos em um par cromossômico, você pode ter como resultado disso aqui uma monossomia, em que você vai ter um cariótipo 2N-1, porque eu tenho todos os... Por exemplo, se fosse na espécie humana, na monossomia, eu teria o quê? Eu teria 2N, ou seja, os meus 46 cromossomos, 23 de origem parental, 23 de origem materna, 23 de origem materna e 23 de origem paterna. E eu teria aqui menos 1, porque um desses pares cromossômicos tem a falta de um cromossomo, tá? Ou ela pode ser, essa aneuploidia, ela pode ser uma monossomia e ela pode ser uma trissomia, em que você vai ter um cariótipo humano, por exemplo, de 46 cromossomos, mais 1, porque um daqueles pares cromossômicos, ele não vai ser um par, ele vai ser um trio, tá? Então, aqui a gente tem exemplos de trissomias, trissomia do 21, trissomia do 18, trissomia do 13, tá? Então, agora eu vou contar para vocês a história de um indivíduo poliploide, para vocês entenderem melhor o que é a poliploidia, que é quando a gente tem a presença de conjuntos cromossômicos extras, tá? Era uma vez uma frutinha fofa, olha que gracinha, eu que escolhi essa banana fofa, tá? Era uma vez uma frutinha fofa 2N, o cariótipo dela é 2N, tá aqui. Ela sofreu uma meiose 1 problemática. Olha a diferença dessa meiose aqui para essa meiose aqui. Essa aqui ocorreu corretamente, essa deu problema. Então, você não houve a redução cromossômica na meiose 1. Foi uma meiose 1 problemática. Como resultado disso, ao invés de eu ter duas células filhas com metade da carga genética da célula original, como deveria ser, ó, eu tive formação de uma célula sem material genético, sem núcleo, e eu tive a formação de uma célula com a mesma carga genética, uma célula 2N, tá? Esse gameta 2N, quando ele se fundiu com um gameta N, formou um indivíduo triploide. Olha só. Então, se fosse tudo certinho, isso aqui seria X, ou seja, seria N, fecundaria um gameta N e teria a formação do indivíduo 2N, que seria essa bananinha fofa. Como eu tive a formação de um indivíduo triploide, eu tive a formação de uma bananinha fofa diferente, tá? Aqui a gente tem figurinhas de exemplos de poliploidias. Então, isso aqui seria o cariótipo de um indivíduo haploide N. Isso aqui é um indivíduo diploide 2N, ó. É o mesmo conjunto de cromossomos multiplicado por 2. E isso aqui seria um indivíduo poliploide 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexaploide. Então, todo o conjunto cromossômico dele multiplicado por 6, tá? Isso são as poliploidias, galera. Tá, agora as aneuploidias. As aneuploidias, elas vão surgir de erros disjuncionais. O que é a disjunção cromossômica? É aquele momento em que você vai ter a separação dos cromossomos ou das cromátides irmãs, dependendo de qual meiose você está falando, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a historinha de um erro disjuncional na primeira divisão meiótica, ou seja, na meiose 1, tá? Na meiose 1, você vai ter a separação dos cromossomos em 2 núcleos filhos, tá? Então, idealmente, eu teria aqui, ó, tinha 2 cromossomos, uma célula 2N aqui. Idealmente, eu ia formar uma célula com um cromossomo aqui e outro cromossomo aqui.
Isso não aconteceu, porque eu tive um erro na primeira divisão meiótica, resultando numa célula filha 2N. Então, falha na meiose reducional. Esse indivíduo ele vai sofrer a segunda divisão meiótica, em que você vai ter separação das cromátides irmãs. Olha aqui, isso aqui é um cromossomozinho, e ele tem uma cromátide e a outra cromátide, e elas estão unidas entre si por essa estrutura denominada centrômero. Aqui, de novo, uma cromátide e outra cromátide. Opa! Na segunda divisão meiótica, você vai ter a separação das cromátides, tá? Então, ó, as cromátides que formavam os cromossomos se separaram. Essa segunda divisão meiótica ocorreu corretamente, então você teve aqui separação correta dessas cromátides. Quando você tiver um gametinha e ele fecundar essa célula, ele vai formar um indivíduo trissômico. Idealmente, isso aqui devia ter só uma cromátide irmã, tá vendo? Aliás, só um cromossomo composto por uma única cromátide irmã. E aí ia formar um indivíduo normal, ó. Isso aqui é um indivíduo normal, com um cromossomo de origem paterna e um cromossomo de origem materna, ó. Isso aqui é o normal. Só que como eu tinha uma célula com 2, esse juntou com esse e formou esse. Uma trissomia. Isso aqui podia ser, por exemplo, a história da síndrome de Down, que é a trissomia do 21. Tcharam! Aqui eu tenho o caso de uma disjunção na meiose 2. Então, olha lá, a meiose 1, que é a meiose reducional, ocorreu corretamente. Eu tive a separação dos cromossomos em 2 conjuntos cromossômicos com metade da carga genética da célula original. 2N formou célula N e célula N. A meiose 2, você vai ter a separação dos cromátides irmãs de um cromossomo. Então, aqui eu tive a separação correta, formou essas duas células com cromossomo constituído apenas por uma cromátide irmã, vai juntar com essa, vai formar um indivíduo dissômico normal. Aqui eu tive um erro disjuncional na meiose 2. E aí você vai ter a formação do indivíduo aqui com 2 cromossomos, que vai se juntar com esse aqui na fecundação e vai formar uma trissomia também. Isso também poderia ser a história de uma trissomia, tá? Quais são as doenças genéticas por mutações numéricas mais famosas, tá? A mais famosa delas é essa aqui, síndrome de Down, que é a trissomia do 21. Então, olha aqui, os 2 cariótipos de 2 pessoas com Down. Você vê todos os cromossomos certinhos. Eu tenho aqui um cariótipo constituído por 23 cromossomos de origem paterna, 23 cromossomos de origem materna, total de 46 cromossomos, dos quais 22 são pares autossomos, ou seja, pares em que você tem correspondência de genes, ou seja, o gene materno e o gene paterno situado mais ou menos na mesma região de cada um dos cromossomos, tem a mesma ordem de disposição de genes entre esse e esse aqui, ó. Então, a gente fala que eles são cromossomos autossomos, cromossomos homólogos, tá? E eu tenho um par de cromossomo sexual, que é o XY ou XX. XY se for um menininho, XX se for uma menininha, tá? Na síndrome de Down, minha alteração tá onde? Ela tá no par cromossômico 21. Então, olha aqui o cariótipo dela, eu vou escrever da seguinte forma: 47, porque num indivíduo normal eu teria 46 cromossomos. Como eu tenho um cromossomo extra, vai ficar 47. XY, porque esse indivíduo aqui é um menininho, ó, XY, mais 21, indicando que o cromossomo em excesso está situado no par cromossômico 21. Tudo bem? E é assim que a gente escreve o cariótipo de um indivíduo com Down. Como que é a pessoa com Down? Tá? A pessoa com Down ela vai ter olhinhos puxados, pregas na pálpebra, ó. Olha aqui, ó, a preguinha. Eu tenho um pouquinho ó, de prega na pálpebra. Prega na pálpebra, vai ter o nariz achatadinho, como se tivesse empurrado. Ó o narizinho achatadinho, ó. Ó o narizinho achatadinho. Vai ter língua protusa, ou seja, a linguinha dele geralmente ele tá com a boca entreaberta, a linguinha para fora. Ele vai ter orelha de implantação baixa. Então, olha a minha orelha aqui, ó. A minha orelha
Olha a altura que ela está implantada na minha cabeça. Agora olha a altura da orelhinha dessa criança aqui com Down. Tá vendo que é a implantação baixa das orelhas? Olha aqui, ó, a implantação baixa das orelhas, tá vendo? O formato da orelhinha também pode ser diferente. Vão ter cabelos finos e escassos. Vão ter a parte de trás da cabeça mais achatada. Vão ter pescoço curto e grosso. E vão ter algum grau de déficit cognitivo, tá? Síndrome de Turner. Na síndrome de Turner, você vai ter uma alteração no número de cromossomos que vai envolver o cromossomo sexual Y. Você deveria ter um cromossomo Y e você não tem. Então, eu escrevo isso com X0. 0 no lugar onde ficaria o Y. Não fica. Eu tenho apenas um único cromossomo X. E ele vai ser uma monossomia, ou seja, o cariótipo dele é 2 menos 1. Ou seja, 45. 2, 46, menos 1, 45. Menos 1 por quê? Porque está faltando esse cromossomo que ficaria aqui. Tá? Essa é a síndrome de Turner. O paciente com síndrome de Turner ele vai ter, caracteristicamente, baixa estatura, pescoço alado, que é o pescoço grosso e curto. Ele vai ter tórax em escudo, com os mamilos bastante separados, ó. Ele vai ter um fenótipo, ou seja, um corpo de menina, só que a genitália vai ser pouco desenvolvida, as mamas vão ser pouco desenvolvidas, não vai ter menstruação, vai ser um indivíduo estéril, ou seja, incapaz de se reproduzir. Você vai ter algum grau de deficiência mental. Se você pegar as células desse indivíduo com Turner e olhar o microscópio, você não vai ver o corpúsculo de Barr, porque o corpúsculo de Barr quando você tem 2 cromossomos X, um deles fica condensado dentro da célula, formando o corpúsculo de Barr. Como ele só tem um cromossomo X e não tem o outro que ficaria condensado, você não vai ter o corpúsculo de Barr nas células dessa pessoa. E aí, outra coisa importante de falar é que a síndrome de Turner, ela vai ser o tipo de alteração cromossômica numérica que mais causa aborto. É a síndrome de Turner. E aqui é o rostinho da síndrome de Turner, ó, o queixinho. Ó, queixinho, 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 queixinho. Ó, o tóraxinho escudo, ó, bem afastadinho, mama pouco desenvolvida, bem baixinho, ó, você vê que os membros são curtinhos. Agora, Klinefelter, que eu tenho muita dificuldade de falar Klinefelter. É isso aí, gente. Leiam aqui, ó. Klinefelter. Então, o que vai ser o paciente de Klinefelter? Ele vai ser um paciente que vai ter uma aneuploidia do tipo trissomia, em que você vai ter, ao invés de ter um cromossomo X só, você vai ter 2, tá? Como eu tenho a presença de um cromossomo X e um cromossomo Y, ele vai ter um fenótipo masculino, tá? Uma característica externa masculina. Ele vai ser um homenzinho. Mas ele tem esse cromossomo X extra. Então, como que eu vou escrever o cariótipo do Klinefelter? 47 XXY, tá? Como que vai ser a característica desse paciente com Klinefelter? Eu vou ter um paciente com carência de desenvolvimento de pelo no rosto. Eu vou ter pouco desenvolvimento de pelo no peito. Eu vou ter, tipicamente, pouco desenvolvimento de pelo em áreas em que você vai ter um aparecimento de pelo no corpo masculino. Basicamente é isso, tá? O padrão de pelo pubiano dele, a distribuição de pelos na região genital, vai seguir um padrão tipicamente feminino. Isso aqui, quem é menina sabe que se você olhar a sua região genital, os pelinhos eles ficam mais ou menos assim. E isso é um padrão de distribuição de pelo feminino, tá? E vai estar presente no paciente com Klinefelter, mesmo ele sendo um menininho. Que mais? Ele vai ter tendência à osteoporose.
30% dos casos você pode ter algum desenvolvimento mamário, que é o que a gente chama, o aparecimento de mama em homem, a gente chama de ginecomastia, tá? Então, ele apresenta ginecomastia em 30% dos casos. Ele vai ser um indivíduo alto, com braço longo, perna longa, compridão, tá? E ele pode ter algum grau de déficit cognitivo também, tudo bem? Então, olha aqui a figurinha dele, ó. Você pode ver aqui, mesmo estando cortado, que o bracinho dele é bem comprido. Esse aqui tem um leve grau de ginecomastia. E para fechar esses dois pacientes aqui para vocês, olha esse aqui. Os dois mamilos bem afastadinhos, braço curtinho, pescoço curtinho e largo, ó. Queixinho. Isso aqui é o quê? É um paciente Turner. Como é que eu sei se é menino ou menina? Cara, com certeza é uma menina. Turner só dá em menina, porque ele só tem um cromossomo X, tá? E esse aqui? Compridão, compridão. Olha o tamanho desse braço, gente. Olha o tamanho desse braço. Olha o tamanho dessa pessoa. Da perna, ó, perna comprida. Olha aqui, ó, leve ginecomastia, ó. Olha aqui, ó. Tendência a acumular gordura, que é uma tendência que nós mulheres temos, e o paciente masculino com Klinefelter também vai ter. Olha aqui a ginecomastia. Isso aqui é um Klinefelter. É isso, gente, a nossa aula. Muito obrigado. Espero que tenham gostado.